quero te ofertar. Amém, meu irmão, graça e paz. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero ler só um versículo com você. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios 13, 11. Texto bem conhecido. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vou ler mais uma vez. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Repita comigo, meu irmão, diga assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém. Sentadinhos em sentamentos, feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos guia, que nos dirige. Que no nome de Jesus, meu Deus, a tua palavra venha falar aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, muda aquilo que precisa ser mudado, transforma em nós aquilo que precisa ser transformado. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, meu Deus, para fazer a tua vontade. Que venha nessa noite, venha sobre nós o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui neste lugar. E que ela seja boa, agradável e perfeita sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Diga amém. Irmão, eu quero falar para você rapidamente sobre um assunto muito importante chamado crescimento. Diga crescimento. Mas um crescimento interior, um crescimento pessoal que nós precisamos ter. Nós percebemos aqui nesse texto que Paulo escreveu, esse capítulo em si, ele fala sobre o amor. Quando você vai ler esse capítulo, que é bastante conhecido, como eu falei para você, nós percebemos que ele começa a enumerar uma série de atitudes que nós precisamos tomar. E ele meio que quase que encerra dizendo isso: nós precisamos abandonar as atitudes imaturas, nós precisamos abandonar as atitudes infantis e caminhar e crescer e amadurecer, indo em direção às atitudes corretas, à forma correta de ser e de viver. Você está me entendendo? Diga amém. Porque esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida: crescimento. Foi para isso que Deus nos chamou, para que nós sejamos salvos, porque nós vamos para o céu, diga amém. Mas para que também nós cresçamos, para que você hoje saia daqui melhor do que você entrou. Se você crê nisso, diga amém. Isso é crescimento. É para que a maneira que você iniciou 2021 seja a maneira que você vai encerrar 2021, seja melhor do que a maneira que você iniciou 2021. Deus nos chamou para o crescimento em todas as áreas da nossa vida. E isso vem de Deus. Tudo que se aliança com Deus, tudo que se conecta com Deus, ele cresce. A gente aprende na escola isso, né? O ser vivo que Deus criou. O natural do ser vivo é nascer, crescer, né? Se desenvolver e aí morrer. E quando aquilo que precisa se desenvolver, ele não se desenvolve, a gente chama de quê? Atrofio. Quando aquilo que precisa ser desenvolvido, ele não está desenvolvendo, é porque está atrofiado. Deus nos chamou para o crescimento, para o desenvolvimento, e não para ficar atrofiado. Você crê nisso? Diga amém. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 15. Efésios 4,15 diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4,15 diz assim: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Diga assim comigo: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então eu preciso crescer em Cristo.
Eu preciso crescer naquilo que Cristo me propõe. Eu preciso acompanhar o crescimento de Cristo, estar junto dele para crescer de acordo com aquilo que ele quer. Eu preciso caminhar na vontade de Deus. Quando eu caminho no centro da vontade de Deus, eu cresço. Quando eu caminho no centro da vontade de Deus, eu amadureço. Quando eu caminho no centro da vontade de Deus, é isso que Paulo falou, é o que acontece. Eu deixo as coisas de menino, eu deixo as coisas infantis, eu deixo as coisas que realmente eram para ser deixadas para trás e começo a caminhar em direção àquilo que Deus preparou para a minha vida. Voltando ainda lá em 1 Coríntios 13, 11, é interessante quando Paulo diz assim: eu abandonei as coisas de menino, eu abandonei as coisas infantis, eu abandonei aquilo que não era mais para mim, porque, meu irmão, na maior parte do tempo, isso é uma decisão e uma responsabilidade minha. Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade minha. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu sempre falo isso, né? Um dia Deus não vai jogar um raio na sua cabeça e você vai acordar amadurecido. Não. São as decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, de abandonar as coisas infantis, abandonar as atitudes que não condizem com a palavra de Deus e começar a caminhar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é sinal de amadurecimento. Não é algo emocional, é algo que precisa iniciar e partir de uma decisão minha, de crescer. Então diga assim comigo: eu preciso decidir amadurecer em Cristo. E tem que ser nele, na vontade dele. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, porque isso não importa, isso não muda, isso não transforma. O que muda e transforma é o que Deus diz. É o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus nos conduz, é isso que vai gerar o crescimento, é isso que vai gerar o amadurecimento. Por isso, meu irmão, todas as decisões que nós vamos tomar, tudo aquilo que nós vamos fazer, seja a menor das vezes, seja uma palavra que você vai proferir, seja uma palavra que você vai proferir, o primeiro pensamento tem que ser: o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer? Essa decisão que eu estou tomando, isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, está de acordo com a palavra de Deus? Porque isso é sinal de amadurecimento. Você me entende? Diga amém. E eu queria rapidamente aqui enumerar para vocês, meu irmão, algumas partes da nossa vida que a palavra de Deus nos direciona a crescer e a amadurecer. Você está em Efésios aí, Efésios 6:18, Efésios capítulo 6, verso 18 diz assim: e orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga assim comigo: vida de oração é sinal de amadurecimento. Vida de oração, meu, é sinal de amadurecimento. Se eu ainda não tenho uma vida de oração, se eu ainda não incorporei isso à minha vida, é sinal que eu preciso amadurecer, é sinal que eu ainda estou com atitudes infantis e eu preciso decidir ter uma vida de oração, porque vida de oração é sinal de amadurecimento. Por isso que a palavra de Deus diz isso para você. Olha, irmão, isso é um conselho para você amadurecer. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é um conselho da palavra de Deus para mim e para você, para que nós amadureçamos. Diga amém. 1 Timóteo 4:13, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Aliás, versículo 12, vamos começar no 12. 1 Timóteo 4, 12 e 13, diz assim: ninguém despreza a tua juventude, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. Olha aqui, meu irmão, essa frase é muito importante. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Meu irmão, outro conselho da palavra de Deus, para que eu e você amadureçamos: persista em ler a palavra de Deus. Diga amém. Persista, continue lendo, se aconselhando com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, quando você se enche da palavra de Deus, quando você se aconselha da palavra de Deus, é sinal que você está amadurecendo e vai continuar a amadurecer. Você crê nisso? Diga amém. Isso é um sinal de amadurecimento. Você está se aconselhando com a palavra de Deus, você está caminhando debaixo da palavra de Deus. Por isso que Timóteo diz aqui: persiste em ler.
Por isso que a palavra de Deus diz aqui: seja exemplo dos fiéis na palavra, porque isso é sinal de amadurecimento. É uma decisão que eu preciso tomar, de gastar tempo, de me encher da palavra de Deus. E aí eu vou amadurecer, e aí eu vou crescer, e aí eu vou começar a tomar decisões corretas. E aí, meu irmão, a vontade de Deus vai começar a se cumprir na minha vida, porque eu decidi largar as coisas de menino, eu decidi abandonar as coisas infantis e começar a caminhar debaixo da vontade de Deus, em Cristo Jesus, para o crescimento e para o amadurecimento. Você crê nisso? Diga amém. Sinal de crescimento, meu irmão, é quando eu me aconselho com a palavra de Deus, é quando eu ouço, encho e vivo a palavra de Deus. E ainda, meu irmão, lá no livro de Esdras, volta um pouquinho lá na tua Bíblia, Esdras capítulo 8, tem um outro modelo, outro exemplo de amadurecimento também. Esdras capítulo 8, opa, eu estou em Esther, desculpa. Esdras capítulo 8, verso 23, diz assim, Esdras 8, 23. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. Olha só, assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. Quando você compreende e entende o poder do jejum, isso é sinal que você está amadurecendo. Quando você decide, além de orar, de ter uma vida de oração, além de se aconselhar e se encher da palavra de Deus, a regar isso tudo com o jejum, primeiro, você vai amadurecer. Segundo, isso é sinal de crescimento e de amadurecimento. Você crê nisso? Diga amém. Isso vai te dar crescimento espiritual. Isso é uma área muito importante que nós precisamos crescer, meu irmão. Na nossa área espiritual, na nossa vida espiritual, é necessário ter crescimento. A própria palavra de Deus no livro de Hebreus fala que nós não podemos continuar tomando leite, nós precisamos crescer, amadurecer em oração, em jejuns, dentro da palavra de Deus, na vontade de Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Agora, meu irmão, vá lá para 2 Pedro, capítulo 3. A gente vai ler vários textos, tá, meu irmão? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim, 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o quanto você conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto você conhece do nosso Deus, do seu Deus, nós precisamos nos encher dele, conhecer, saber o que ele quer, saber a vontade dele, saber o que ele queria, o que ele quer de nós aqui na terra. De vez em quando a gente pergunta isso, né? Para que você foi salvo? Por que você está vindo para a igreja? Por que você louva? Por que você canta? Nós precisamos crescer no conhecimento, diz aqui, na graça e no conhecimento. Precisa haver um crescimento da nossa vida. Nós não podemos entrar ano e sair ano e permanecer no mesmo patamar, não. Vida com Deus é crescimento, vida com Deus é amadurecimento, é conhecer acerca da sua palavra, da sua vontade, da sua vida, é conhecer acerca do que Jesus veio fazer aqui na terra e como isso acarreta em mim, o que isso quer dizer com a minha vida. Diga comigo, eu preciso conhecer a Jesus. Agora tem um texto, aí perto onde você está mesmo, vai em 3 João, pertinho onde você está, obrigado. 3 João só tem um capítulo, meu irmão. O versículo 2 de 3 João diz assim, 3 João capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Diga assim comigo, assim como bem vai a tua alma. Meu irmão, eu creio que a alma fala de emocional. Nós precisamos também ter um crescimento e um amadurecimento emocional.
A própria palavra de Deus diz que nós somos seres divididos em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, como eu acabei de falar para você, jejuando, orando, buscando a vontade de Deus, buscando a palavra de Deus, mas nós precisamos também buscar um equilíbrio emocional, um amadurecimento emocional. Por isso que João aqui fala, desejo que você esteja bem assim como vai bem a tua alma. E não tem para onde correr, meu irmão. Um dos melhores remédios para a alma é a palavra de Deus. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, a nossa alma se torna equilibrada, a nossa alma se torna sadia. Salmo 119 diz, né? Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se nós quisermos ter cura na nossa alma, nós precisamos também nos encher da palavra de Deus. Diga assim, a minha alma precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer na nossa alma também, nos nossos sentimentos, na nossa vida, e isso vai acarretar também nas nossas decisões do dia a dia. Quando o nosso emocional, ele também é curado, quando o nosso emocional também ele é amadurecido, diga amém. Agora vai lá para Mateus 22, Mateus capítulo 22, existe uma área da nossa vida muito importante de amadurecer, meu irmão. Mateus capítulo 22, verso 36, diz assim, Mateus 22, 36, respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Diga, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Então, nós precisamos amadurecer e crescer também no amor ao próximo, de amar o nosso irmão. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, né, fazei o bem a todos, mas em primeiro lugar aos domésticos da fé, ao nosso irmão em Cristo. Amar o nosso irmão e amar ao próximo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você também. E isso também faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, quando nós paramos de pensar apenas em nós mesmos e começamos a pensar também no próximo. Você entende isso? Diga amém. Estou correndo com o tempo aqui, tá, meu irmão? Para a gente terminar dentro do horário. Hebreus 10, 25. Abra a tua Bíblia. Gosto muito desse versículo. Hebreus 10, 25. Meu irmão, existe eu vou até dar uma parada um pouquinho aqui nesse texto. Hebreus 10, 25. Existe uma classe de pessoas hoje chamadas desigrejados. Quem já ouviu falar essa palavra, desigrejados? Desigrejados são aquelas pessoas, meu irmão, que elas são crentes, ou se dizem crentes, que servem a Deus, ou dizem que servem a Deus, e têm uma vida devocional, mas segundo o entendimento delas, elas não precisam estar dentro de uma igreja, né? A maioria delas dizem que todo o sistema da igreja hoje está corrupto, e que ela pode ser crente em casa, não precisa frequentar a igreja alguma. E eu já ouvi até um desses dizendo para mim assim, me mostra na Bíblia onde é que eu tenho que estar dentro de igreja. E normalmente eu vou nesse texto aqui, Hebreus 10, 25, que diz assim, Hebreus 10, 25, não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Meu irmão, sabe qual é um bom sinal de crescimento, de amadurecimento? Quando você reconhece a importância de se congregar. Quando você reconhece a importância de fazer parte do corpo de Cristo, da congregação. Isso é um sinal de amadurecimento, de crescimento. A própria palavra de Deus diz, né, que a palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e um dos principais lugares que você vai ouvir da palavra de Deus é aonde? É aqui na igreja. É aqui dentro que você vai ouvir da palavra de Deus, onde a sua fé vai ser alimentada. Então, um grande sinal de amadurecimento, de crescimento, é você reconhecer a importância de congregar. Diga assim para mim, a Igreja Batista da Fé é o meu lugar. Você crê nisso? Diga amém. Parabéns que você está aqui hoje, meu irmão. Duas coisas eu falo para você. Primeiro, sinal que você está se tornando maduro, amém? Segundo, sinal que você vai sair daqui melhor do que você entrou, porque aqui é o lugar de você ser abençoado. Isso é sinal de amadurecimento, e isso também é um sinal que você vai crescer mais ainda, porque você está reconhecendo a importância de congregar no reino de Deus, de fazer parte do reino de Deus. Como isso faz falta. Sempre eu digo, né, quando você deixa de vir para o culto, quando você deixa de frequentar a casa de Deus, você fica desnivelado.
daquele que está realmente buscando a Deus, sendo alimentado, sendo pastoreado dentro do reino de Deus. Diga amém. E em último lugar, meu irmão, volta lá em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 15. Vou lhe mostrar aqui um sinal de amadurecimento. Disse-lhes, Marcos 16, 15, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmão, você entender a necessidade de compartilhar de Jesus Cristo, de falar de Jesus para o próximo, de pregar o evangelho, de compartilhar do amor de Deus, isso é sinal de amadurecimento. Que você entendeu a sua missão aqui na terra. Que você não foi salvo apenas para chegar no céu. Ah, Jesus me salvou, eu vou chegar no céu, amém. Não, você foi salvo com um propósito. E um dos propósitos para o qual você foi salvo é para que você leve salvação a outros também. Para que você leve salvação à sua família, diga amém. Sinal de amadurecimento. E nós precisamos deixar para trás essa atitude infantil de achar que estou salvo, está tudo bem, está tudo certo, toca o barco. Não, eu tenho uma missão aqui na terra. Eu tenho uma responsabilidade aqui nessa terra, que é falar de Jesus, que é falar de Cristo, que é tirar o máximo de pessoas que eu puder do inferno e colocar no céu. Diga, Deus me chamou para que eu cresça. Você crê nisso? Diga amém. Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Que você termine 2021 melhor do que você iniciou 2021. Com maior crescimento, com maior entendimento da palavra de Deus, ganhando almas para Jesus, não faltando nenhum culto, sendo uma bênção no reino de Deus, tendo uma vida de oração, de jejum, conhecendo a palavra de Deus, sendo luz aonde você for e aonde você estiver. Isso é sinal de amadurecimento. E não esquecendo, meu irmão, é uma decisão que eu e você precisamos tomar. E eu quero encerrar lendo novamente 1 Coríntios 13, 11. Vamos ler novamente, meu, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora olha só, meu irmão, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Larguei, parei, porque entendi agora o meu propósito. E é essa a vontade de Deus, que você entenda e compreenda que Ele te chamou para você crescer, para você amadurecer, para você cumprir a tua missão e o teu chamado aqui na terra. Diga amém. Fica de pé no teu lugar, vamos orar, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que nós cresçamos. Feche os teus olhos.